Salve, salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é entropia. Isso mesmo, entropia. É o seguinte, gente, a desordem ou a aleatoriedade de um sistema, ela é medida por uma grandeza termodinâmica chamada entropia. Ai, professora, tá muito complicado. Calma que eu vou esclarecer tudo isso. Então, assim, ó, quanto mais desordenado for um sistema, quanto mais aleatório for um sistema, maior é a sua entropia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se a entropia fosse em dinheiro, ok? Vamos esquecer molécula, porque às vezes isso fica mais complicado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui em dinheiro. Então, veja só. A gente aqui, nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, existem duas maneiras de contar $2. Então, eu estou contando $2 se eu só tivesse cédulas e eu estou contando $2 se eu tivesse moedas de 50 e 25 centavos. Então, veja, se eu tiver apenas cédulas, significa que eu só posso contar $2 de duas formas. Ou se eu tiver duas notas de $1, ou se eu tiver uma nota de $2. Só tenho duas formas de fazer isso. Então, ou eu faço de uma, ou eu faço de outra. Agora veja, se eu tiver moedas de 50 e 25 centavos, isso pode ser muito mais aleatório. Se eu tivesse que te dar esse troco de $2 usando moedas de 50 e 25 centavos, ou eu podia usar aqui, ó, 4 moedas de 50 centavos, posso usar 3 moedas de 50 centavos e 2 de 25, posso usar aqui, ó, Duas de 50 e 4 de 25. Ou posso usar aqui, ó, uma de 50 aqui, ó, e 6 de 25. Bom, a questão é o seguinte, utilizando cédula, só existem duas formas de contar $2. Duas de $1 ou uma de $2. E se eu estiver usando moeda, já existem 5 formas. Então, gente, se eu tiver que pensar nesses dois sistemas, a gente pode dizer que a entropia de um sistema que trabalha com cédula, já que só existem duas formas, ela é menor, porque a desordem é menor, porque a aleatoriedade é menor. Então, a entropia com cédulas é menor do que a entropia com moedas. Por quê? Porque moedas existem muito mais formas de se contar $2. Existem 5 formas. É muito mais aleatório, possui uma desordem maior. Inclusive, agora você tem uma desculpa para deixar tudo uma bagunça, porque agora você já sabe o que é a entropia. Veja só, o que aconteceu aqui? Veja nesse quadrinho. Tudo uma bagunça. O que aconteceu? Entropia. Nossa, essa cozinha está uma bagunça. Entropia. Esse quarto está uma bagunça. O que aconteceu? Entropia. Então agora você pelo menos já sabe, ó, está tudo uma desordem, você já pode colocar a culpa na entropia. Bom, galera, e aí você pode estar se falando, Professora, mas eu tô falando só de dinheiro, eu não entendi isso direito. A gente não tá falando de química, não tem que falar de moléculas. sim, a gente tem que falar de molécula. O exemplo do dinheiro foi só para você entender a questão da aleatoriedade ou da desordem. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesse esqueminha, a questão das moléculas. Então, veja, em um recipiente eu coloquei um sólido cristalino e teve uma mudança de fase para líquido, depois uma mudança de fase para gás. Veja, aqui no caso dos gases, o gás, conforme você tem a mudança de fase, o gás expande, né, as suas moléculas. Então, o gás ele tem, de todos eles, a maior entropia. Por quê? Porque as moléculas estão distribuídas de forma muito aleatória dentro desse recipiente. Veja, não tem nenhuma ordem aqui, né? Tá cada uma para um lado. Inclusive, existem vários modos do quê? De distribuir a energia cinética dessas moléculas. Então, quanto maior a desordem, maior a aleatoriedade, maior a entropia. Então veja, quando eu tenho um aumento, eu tenho uma mudança de fase, eu tenho uma mudança dessa entropia, uma alteração da entropia. Então se eu saio de um estado sólido para um estado líquido, já aumenta um pouquinho mais a desordem entre as moléculas. Veja que aqui no sólido estava bem organizadinho, né? Então aqui é a menor entropia entre eles.
Vindo do estado sólido para o estado líquido, já aumenta a desordem aqui, né? Aumenta a desordem, eu vejo, ó, se eu tô saindo daqui para cá, o que está acontecendo? A entropia está aumentando. Aumentando a desordem, aumentando a entropia. Uau! Saindo do líquido para o gasoso, aí que aumenta mesmo, aí que fica tudo bagunçado, certo? Se aumenta muito essa desordem, essa aleatoriedade, significa que eu tenho um aumento da entropia. Então, quanto maior a desordem entre as moléculas, maior a aleatoriedade da forma com a qual essas moléculas se apresentam, maior a entropia. Professora, mas existem outros fatores que podem alterar ou interferir nessa entropia? Sim, existem, mas isso é tema para outros vídeos. Então, inclusive, se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você fique sabendo quando esses vídeos, aí, esses próximos vídeos virão aqui para o nosso canal. Beleza? Combinado, galera? E se gostou, curtiu e aprendeu, não esqueça de compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.